Alô, alô. Boa, opa. E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Então, gente, muito feliz de estar aqui na Univale mais uma vez, a convite do grande professor Roberto aí. Vamos bater um papo aí, 6 horas, 500 slides sobre ETF. Hoje vocês vão sair sabendo tudo aqui e... Não, brincadeira. Bem rapidamente, né, pessoal? Só para me apresentar aqui, meu nome é Antônio Lourdes Azevedo, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, sou formado em Engenharia de Controle e Automação, já trabalhei na indústria, no varejo, também no mercado financeiro, e aí eu larguei tudo para abrir meu próprio negócio, que é a Resulta Capital e Wealth. Vou falar brevemente aqui, só para vocês saberem um pouco. Trabalho de forma 100% independente, não sou ligado a nenhum banco, gestor e corretora, e aí a gente consegue, aos pouquinhos aí, conquistar o nosso espaço e trabalhar bastante no mercado financeiro. Então, tem 3 fotos aí, uma na B3 de São Paulo, as outras 2 são em Nova York, lá na Nasdaq e na NYSE, são as maiores bolsas de valores do mundo. Então, aqui me falaram que essa disciplina é de mercado de capitais, então, capitais, bolsa, ativos, enfim. E aí, com o passar do tempo, só para vocês saberem, enfim, estruturei minha empresa, meu negócio, tem 2 grandes braços, Resulta Capital. Ela tem braços educacionais, carteiras recomendadas. E a Wealth, ela trabalha com gestão de patrimônio, consultoria, através de parceiros, sem ligação direta. Dito essa introdução, meio beabá, né, tem que fazer, eu queria saber de vocês, brevemente, os slides aqui, olha lá, foi. Então, basicamente, vamos falar hoje bastante sobre ETFs, mas só deixar um comentário, né? O processo de investimentos, ele tem várias etapas. Hoje a gente vai falar da etapa 2, que é basicamente o conhecimento, mas um processo mais lógico, a gente teria que planejar o investimento, planejar a vida financeira, planejar os objetivos, conhecer os ativos, que a gente vai falar disso hoje, montar uma estratégia e aí ter independência. Então, hoje a gente vai falar só de conhecimento, ETFs, ativos, e aí eu queria muito que vocês ficassem super à vontade para justamente fazer comentários, perguntas, me interromper aqui. No final a gente vai ter um espaço mais para conversar, se quiserem, mas que não seja uma palestra nem uma aula, né? Simplesmente uma conversa mais saudável. E aí eu queria saber de vocês aqui, 3 perguntas rápidas. Quem aí de vocês já investe atualmente? Acho que no olho aqui uns 50%, 60%. Legal. Quem aí já ouviu falar de ETF? Não para essa aula, né? Antes dessa aula, né, galera? Alguns abaixaram a mão ali. Tá. Da aula da semana passada? Não, beleza. Semestre passado, alguns reprovaram, né? Não, brincadeira. E se alguém aqui já investe aí através de ETFs? Não, mas professor não vale. Já? Qual que você investe? Não quer falar? Tá, não, tudo bem. Eu fiquei curioso, desculpa. Mas não, beleza. Então, por enquanto, pouca gente, né? Não, tudo certo. Bom, mas fico feliz que a grande maioria de vocês investe e acho que hoje vocês vão ver aqui que o ETF é um grande aliado para vocês investirem cada vez mais, de forma mais tranquila, mais diversificada, mais barata e com vantagens tributárias, né? Porque daí você paga menos de imposto, isso vai virar mais rentabilidade no final. Então, só para quem não sabe ainda o que é ou como é que funciona, né? O que é um ETF? É uma sigla que vem lá do inglês de Exchange Traded Fund, basicamente é um fundo negociado em bolsa. Então, o fundo de investimentos ele é basicamente uma casca que a gente fala, né? É um veículo que dentro dele pode ter várias coisas. A ideia do ETF é com que ele amarrar vários ativos, ser um fundo, só que ele é negociado em bolsa. Então, isso tem várias diferenças e várias vantagens do que fundos convencionais, fundos ativos que a gente fala no mercado financeiro. E aí o ETF ele tem essa vantagem, porque ele reúne vários investimentos de um tipo, mas ele tem uma negociação na bolsa. Então, por isso que tem esse nome mais diferente aí. E o ETF também, ele geralmente segue uma coisa chamada índice. Você sabe o que é um índice? Eu vi que você sabe bastante já. Mas a gente vai depois passar aqui os detalhes aqui só para a galera entender. E aí, só para deixar o disclaimer, né? Nada aqui é recomendação de investimentos. E também a gente vai falar muito dos ETFs passivos. Existem ativos, existem passivos. A gente vai falar hoje dos passivos que são os mais tranquilos e os mais comuns aqui no Brasil e no mundo. Bom, só para vocês saberem, né, que história é essa de ETF, de onde ele vem, basicamente, esse cara aí é o John Bogle, ele escreveu esse livro, né, O Investidor de Bom Senso, ele foi o fundador da Vanguard, que é a primeira ou segunda maior gestora de ativos do mundo. Essas posições ficam variando, tá? Então não adianta trazer o número atualizado.
E aí ele era um cara que também trabalhava no mercado financeiro, e na época, isso foi lá em 1990 mais ou menos, ele ficou meio revoltado porque os fundos de investimento eram muito caros, cobravam muita taxa, 2%, 2,20%, às vezes até mais. E aí ele criou essa nova forma de fazer investimentos de forma muito mais barata e econômica, que é o ETF. É basicamente um fundo, tem algumas regras diferentes, só que ele é muito mais barato. Então, ao invés de um americano, que as coisas nasceram lá, né, pagar 2% ao ano de taxa de administração, você podia pagar por um ETF 0,20, 0,10, 0,03, a gente já tem opções assim nos Estados Unidos hoje em dia, e você consegue o mesmo benefício da diversificação e tranquilidade através do ETF. Então, se um dia quiserem pesquisar quem foi o fundador, foi basicamente esse cara aí, que é o John Bogle. Isso aqui não funciona, cara, tem que ir na mão mesmo. Bom, então assim, só por bem alto aqui, né, toda a história que os ETFs tiveram, eles foram, né, iniciados lá em 93, e aí tiveram uma série de grandes acontecimentos, até os dias de hoje, que basicamente, principalmente na indústria americana, eles são super relevantes, né? Hoje em dia, nos Estados Unidos, as pessoas não procuram mais qual ação certa para comprar, qual título de renda fixa do governo eu vou comprar, qual tesouro direto eu vou comprar, qual título da Petrobras, né? Alguma debênture, algum CRI, CRA, ninguém mais faz isso. Agora já está aqui, está tudo certo. As pessoas olham, qual que é o ETF que eu vou comprar para a alocação que eu desejo. E aí, o que acontece? Às vezes você fala, o Anthony está falando essas coisas porque ele foi chamado e tal. Não é verdade, tá? O que acontece é que aqui no Brasil, vou mostrar alguns dados, a gente ainda está no início do conhecimento das pessoas em relação ao ETF. Na realidade, a maioria das pessoas nem investe, né? Mas dos que investem, a grande maioria nem sabe o que é ETF. E lá nos Estados Unidos e no mercado mais desenvolvido, até globalmente falando, é muito mais comum as pessoas olharem para os ETFs do que para outras formas de investimento. Então lá em 2023 aconteceu uma coisa muito legal. Pela primeira vez os ETFs, né, que são fundos passivos, ultrapassaram a quantidade de investidores e dinheiro investido do que os fundos ativos. Isso é uma mudança bem grande no mercado, porque daí os investidores pararam de procurar gestores bons de dinheiro e começaram a aceitar bons ETFs passivos, formas diferentes de investir. E aí isso mostrou que, essa estratégia de usar ETFs, de usar investimentos passivos, ela é realmente uma coisa diferente e que tem muito valor. Eu já vou explicar o que é passivo, tá? Eu sei que o pessoal deve estar confuso aí. E aí o que acontece? Além das pessoas gostarem muito desses ETFs, desses instrumentos passivos, o que foi acontecendo? Acabou se criando a cultura de realmente não olhar mais para ativos individuais. Então, muitos de vocês talvez investem na caixinha do Nubank, não é verdade? Não sei, acho que sim, né? Tesouro direto, talvez, tudo certo, são bons investimentos, cada caso é um caso. Mas é difícil, muitas vezes, você escolher o melhor CDB a qualquer momento, ou o melhor tesouro, o melhor título de crédito privado, a melhor ação. Então, o mercado gosta muito da ideia de diversificar, para você não correr tantos riscos. Vamos falar mais disso ali para frente. E aí o mercado começou a criar várias estruturas, que são os ETFs, para você justamente diversificar de forma inteligente, baixo custo, impostos melhores. E aí o que acontece é que hoje em dia tem mais ETF lá na Bolsa Americana do que ações listadas. Isso é assustador ao mesmo tempo, que é muito interessante. E foi mal que está meio enrolado esse fio aqui. E aí o que acontece? Isso mostra que lá nos Estados Unidos, na Europa também é assim, tá? Os números são um pouco diferentes, mas lá também é assim. As pessoas entenderam que o ETF ele acabou sendo uma solução muito boa para o investidor, porque ele tem baixos custos, vantagens tributárias e acaba sendo muito prático. Você não precisa mais escolher o melhor ativo da bolsa e você também, de alguma forma, se escolher o ativo errado, não vai perder tudo. Todo mundo conhece a história do cara que comprou Nvidia e hoje está rico, ou então comprou Bitcoin e hoje ficou rico, mas o pessoal geralmente esquece de quem comprou Oi, quem comprou Americanas, quem comprou alguma debênture aí, recente teve várias, quebraram, o cara perdeu 90% do patrimônio. Então
Então é complicado. Então, para tentar resolver isso, a gente compra um fundo que diversifica o patrimônio, você corre menos riscos, e o ETF aqui no Brasil está sendo um pouquinho mais falado agora. Mas lá nos Estados Unidos, os caras lançam 3 ETFs por dia. 3 por dia. Aqui no Brasil a gente tem 200 listados. Lá é 3 por dia. Mais 3, mais 3, mais 3. Peguei esse número semana passada em Nova York. Me assustei quando os caras falaram, não acreditei. Enfim, não é uma modinha passageira, tá? Muita gente fala, pô, ETF, uma nova moda, todo mundo falando. Aqui no Brasil a gente escuta isso. Cara, no mundo desenvolvido isso aqui já funciona há 15, 20 anos e aqui no Brasil a gente está começando agora a falar mais sobre isso. E aí eu trouxe só alguns números para vocês saberem o tamanho desses mercados. Então basicamente existem aí fundos convencionais, são aqueles fundos antigos, ativos. Aqui no Brasil eles têm 9 trilhões de reais em relação ali aos investimentos, e os ETFs agora estão chegando ali 100, 120 bilhões de dinheiro investido, a gente fala AUM, tem umas siglas meio difíceis. O que eu quero dizer com isso? A indústria convencional do mercado financeiro brasileiro, putz, ela está consolidada e ela é gigante. E os ETFs são pequeníssimos em relação a isso, aqui dentro. Mas vocês lembram, ó, vou até voltar, lá nos Estados Unidos, os ETFs já passaram. Aqui no Brasil, ó, você faz a conta aqui de cabeça, é o quê? Putz, 1%, tipo isso, um pouco mais, né? Mas enfim, então, o que a gente olha aqui em relação ao Brasil? Poxa, é um veículo muito bom, funciona muito bem nos Estados Unidos, funciona muito bem no mundo todo, vai funcionar muito bem aqui também. E hoje vocês aqui na universidade têm a oportunidade de aprender sobre diversos assuntos, diversas matérias, mas vocês também estão tendo contato, a maioria é jovem, né? Com um tipo de investimento que, putz, a maioria só conhece depois dos 40, 50 anos. E isso aqui pode poupar muito tempo e dinheiro para vocês. Economia de taxas, economia de impostos e também economia de esforço em tentar achar os ativos certos. Enfim, né, só para mostrar aqui, ano passado para cá, o tamanho do mercado no Brasil praticamente dobrou aí, né? Enfim, é um negócio que está vindo rápido. E aí acho que vamos para a parte mais prática aqui, né? Começar a falar um pouco mais do assunto de verdade. É o seguinte, como vocês viram lá, controlar o tempo aqui, né? Como vocês viram lá, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitos ETFs, mais ETF do que ações na bolsa. E aí, muitas vezes as pessoas pensam, né? Poxa, mas tem muito ETF que é ruim, né? Que é inútil, que não serve para nada. E às vezes é verdade. Para nada de vocês, pessoas físicas. Tem ETFs que são pensados para outros fundos, outros bancos, outros instrumentos. E aí o que a gente tem que entender como investidor é o seguinte, ETF vai ter de tudo quanto é coisa. Renda fixa, renda variável, nacional, internacional, com dólar, em real, em euro, com tudo isso junto, cripto, e aí você tem que entender aqueles que são bons para a sua realidade, para aquilo que você busca. Tem vários ETFs que são inúteis para as pessoas físicas e não faz sentido nenhum ter na carteira. Aí é o nosso papel justamente conseguir escolher esses para cada realidade. E aí o que a gente tem que entender é que o ETF ele não é tipo assim um investimento, né? Vou comprar ETF só por comprar. Cara, o ETF ele é um veículo. Essa frase é difícil de explicar para muita gente. Então tem várias formas de você fazer um investimento. Por exemplo, quero investir em títulos do Tesouro Nacional, aqui do Brasil. Independente se vocês gostam do governo ou não, tá? É um tipo de investimento que ele é muito seguro para quem não quer correr risco, né? Às vezes você está emprestando para um banco, Banco Master, aí ele quebra. O que acontece? Tem uma garantia e tal, ok. Mas se você empresta muito, você pode perder tudo. Então os investidores muitas vezes procuram o governo porque o governo é mais seguro. Isso é padrão no mundo todo. Só que tem várias formas de você comprar títulos públicos. Tem o Tesouro Direto. Quem aqui compra o Tesouro Direto? Alguém já comprou? Tesouro Direto? Os caras no fundo aqui. Eu também já comprei, tudo certo. Não é tanta gente, achei que ia ser mais, mas tudo bem. Você pode comprar também através de algum fundo convencional, fundo do Itaú, fundo da XP, tem também. E aí tem várias formas, né? Mas ou você pode também comprar através de um ETF. Você pode comprar esse tipo de investimento através de um ETF. Por isso que a gente fala, é um veículo. Como é que eu faço para acessar aquele investimento? Aí você usa o ETF. E aí tem várias vantagens tributárias,
custos menores, menos imposto, menos taxa de administração também, enfim. E aí isso funciona para qualquer coisa. Quer comprar ações brasileiras? Tem ETF para isso? Tem. Vale a pena? Depende. Quero comprar ações americanas? Tem. Vale a pena? Depende também. Quero comprar ações chinesas. Cara, o brasileiro nem pode comprar ações chinesas individuais. Não dá para comprar. É fechado. Não pode. Mas se tu tiver um ETF, você consegue acessar. É para comprar? Não, depende. O ponto é um veículo, é uma forma de acessar o mercado. Então, ao invés, não sei se vocês tinham essa crença, mas muitas vezes os investidores têm, esse ETF é bom, é ruim. Cara, tem que ver. Esse ETF é de que classe? É renda fixa? É renda variável? Faz sentido para a sua realidade? E aí você vai encaixando aquilo que faz mais sentido. E aí o que acontece? É aquilo que eu comentei, né? O ETF, ele praticamente sempre é uma cesta de ativos. Esse aqui acho que vocês já ouviram, né? Para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Já ouviram essa? Dos investimentos? Essa é clássica, né? Essa é importante. Então o que acontece? Quando você vai fazer um investimento, em determinados momentos você quer correr um pouquinho mais de risco para ganhar um pouco mais de retorno. Isso é natural, todo mundo quer ganhar um pouquinho mais, né? Nunca vi alguém que falou que não, eu quero ganhar menos. Nunca vi. Mas pode ser que alguém aqui seja assim. Só que o que acontece? Se você decide correr muito risco, pode ser que você perca muito também. E aí, isso ninguém quer, perder. A parte do perder ninguém quer, a parte do ganhar todo mundo quer. Então o que a gente faz no mercado financeiro? A gente procura formas de diversificar o patrimônio. E o que é diversificar? É se expor a mais de um ativo daquele mesmo tipo. Então, ao invés de comprar somente um título de crédito privado, somente de uma empresa, que se ela quebrar eu perco o meu patrimônio, eu vou comprar vários de uma vez só, de várias empresas diferentes, de vários setores diferentes, de vários países diferentes, com várias moedas diferentes, e aí se alguma delas quebrar, e provavelmente alguma vai, não vai me afetar quase nada. Por isso a gente fala de não colocar todos os ovos na mesma cesta, ou então tudo muito igual, para você não correr esses riscos. E o ETF ele faz isso, porque ele é um veículo, dentro dele vão ter vários ativos diferentes da mesma classe, do mesmo tipo que a gente fala. E aí aquilo que a gente comentou, né? Você pode comprar um ETF somente para ativos nacionais, aqui em reais, Brasil, pode ser de renda fixa, pode ser de renda variável, pode ser algum internacional que compre somente ações de um país, ações do mundo todo, títulos de crédito privado do mundo todo. A grande vantagem é você estar diversificado. Então, não sei se alguém aqui conhece alguém que teve um episódio desses de, enfim, perder muito dinheiro porque investiu numa empresa errada, né? Mas isso é o tipo de coisa que com o ETF, uma simples estratégia de diversificação, você consegue ali estar blindado, sabe? A gente tem um fundo bem famoso aqui no Brasil, que ele investe em debentures, um ETF, e ele é um dos maiores ETFs do Brasil de debentures, né? E debenture é um investimento que é uma dívida emitida por uma empresa, que se a empresa quebrar, você perde tudo, não tem FGC, não tem nada, cara, talvez você recupere alguma coisa, né? Tem que ver ali, mas é um risco consideravelmente alto. E a gente teve agora, faz uns 3 ou 4 meses, alguns eventos que algumas empresas, cara, praticamente quebraram. Não vou lembrar agora de cabeça o nome da empresa, era... Vocês lembram? A Raizen, isso aí, a Raizen, perfeito. E aí a empresa teve um BO gigante lá e tal, as debêntures dela foram tudo para baixo, quem tinha grana provavelmente perdeu tudo ou quase tudo, teve uma remarcação muito violenta no patrimônio. E esse fundo, esse ETF específico, ele tinha debêntures da Raizen lá. E aí a cota variou 0,1 para baixo, 0,2 para baixo. Então não teve assim um grande problema porque você estava diversificado. E o ETF te ajuda a diversificar. E aí qual que é o ponto, né? É aquelas duas setas ali. Então você tem mais diversificação. Diversificação a gente fala que é mais segurança para não correr esses riscos. E aí você tem ali esses custos, né? E esses riscos menores. Porque ninguém quer correr risco, mas você também não quer ficar pagando muito caro para isso. Você quer pagar barato. Porque pagar taxa é ruim, né? Ninguém gosta. No final das contas é o seguinte. O ETF ele vai te expor a diversas classes, a diversos ativos, mas você precisa saber escolher bons índices. Por quê? Porque quando você vai fazer a sua própria seleção de ativos, como investidor individual,
Se eu for fazer, eu escolho os ativos que eu vou comprar. Eu escolho as 5 ações que eu vou comprar, as 5 debêntures que eu vou comprar, os 5 títulos do tesouro que eu vou comprar. Mas se eu compro um ETF, eu não escolho isso. Existe um índice que vai fazer essa compra para mim. Então escolher bons ETFs, escolher bons investimentos, significa que você tem que escolher bons índices. E aí o bom depende de cada um, né? Estou explicando aí para vocês o que é o índice, né? O que é esse tal de índice. Só para recapitular, né, até agora. Vocês entenderam? ETF, um investimento, é uma casca, é um fundo negociado em bolsa, baixo custo, tem vantagens tributárias. Só que daí, o que acontece? O que esse ETF vai comprar? Quem determina é o índice. E o índice é como se fosse um conjunto de regras e filtros de determinada classe que vai selecionar vários ativos. O índice clássico aqui do Brasil, Ibovespa. Quem já ouviu falar do Ibovespa? Os professores já, aqui. A galera já ouviu no jornal, o pessoal fala, né? O que é o Ibovespa? É um índice que alguém criou um dia. Eles falaram assim, cara, como é que eu faço para representar a média do mercado de ações do Brasil? Cara, deixa eu pensar. Aí eles falam, bota um filtro aí, apenas as empresas mais negociadas, as maiores, né, maior tamanho de mercado, somente as mais líquidas, que tem mais ações disponíveis, somente aquelas que tiveram classificação de segurança X em determinado período, não importa as regras, né? Tem uma série de regras e dessas regras saíram 75 empresas mais ou menos. Esse é o índice Ibovespa. E com o passar do tempo, esse índice ele é recalculado. Então hoje, por exemplo, no Ibovespa, eu não sei de cabeça, mas vamos supor que a Petrobras seja a maior ação do Ibovespa. Daqui a 3 meses vai ter uma nova conta. Eles vão rodar aquela conta, aquele índice, com os mesmos critérios, só que o mercado mudou. Então, pode ser que a Petrobras não seja mais a maior empresa do Ibovespa. Pode ser que seja o Itaú, pode ser que seja a Vale, Bradesco, VEG, tantas outras. Moral da história, o índice determina o que entra, o que sai, o que fica maior e o que fica menor na carteira do ETF. Então, para os investidores comprarem bons ETFs, eles precisam entender o que faz o índice e aí tem que comprar bons índices que façam sentido para cada um. No final das contas, o ETF ele vai ficar replicando o índice. Acho que essa é a grande sacada. Antônio, Opa! posso te perguntar? Claro, claro. Talvez cortando, talvez... Não, à vontade. Mas como é que funciona esse processo de quem cria o ETF, né, como que ele atribui o índice e quem regulamenta também esse processo de criação? Boa, legal. Assim, vou ser mais genericão aqui, né? Porque se for pegar o diagrama de um ETF, tem, sei lá, 50 participantes diferentes, é muito complexo. Mas o resumão é o seguinte, existe uma gestora de ETF que ela vai formar um produto. Vou dar um exemplo aqui do Itaú, exemplo clássico. O Itaú tem um braço que tem a Itaú Asset, que eles pegam e criam produtos. Esses produtos, eles decidem qual é o índice que vai compor o ETF. Só que existe uma outra empresa, daí tem várias empresas diferentes, que ela cria o índice. Então eu vou dar o exemplo aqui da Ambima, que é um player mais neutro. A Ambima é um órgão mais regular do mercado e tal. Ela também cria alguns índices. Então o que acontece? O Itaú, como gestora de investimentos, cria um produto e fala assim, tem esse produto, a gente vai cobrar 0,20 por ano e a gente vai seguir esse índice. E aí a provedora de índice define o índice, a regra e o recalculamento daquelas variáveis. Então existem essas duas pontas. E aí, diariamente, o ETF vai ficar seguindo o índice. Aí tem vários players ali no meio, tem market maker, tem vários outros participantes do mercado, que a gente fala, né? Mas na moral da história são duas coisas, né? Tem um produto, que é uma gestora que cria, e aí tem a provedora do índice. E aí a parte de regulação, tem auditorias, enfim, tem outras questões mais chatinhas, assim. Mas eu posso elaborar mais se tu não entendeu. Sim, também para os alunos, né? Para a gente entender quem Claro. é a entidade por trás. Oi? Tudo regulado pela CVM. Sim, aqui tudo que eu estou falando é 100% regulado pela CVM ou pela SEC, né? SEC, que é lá dos Estados Unidos. Então são ambientes de, enfim, maior segurança, porque são grandes bancos, está tudo na bolsa, é tudo regulado, tem auditorias, tem controles, então é tudo 100%
conforme manda a lei, né? Bom, então, só comentando aqui, para o pessoal entender talvez de forma mais visual, né? Qual que é a ideia do índice? Poxa, Anthony, entendi. Quero comprar um ETF porque você falou vantagens, estou interessado. Como é que eu faço? Cara, tem que entender o índice. No final eu vou trazer um exemplo prático ali, mais simplificado. Mas aqui o grande ponto é, poxa, são um conjunto de regras para uma determinada classe de ativos que vai te dar uma seleção para a exposição que você quer ter. Enfim, tem aqui um funil, esse aqui é legal de mostrar, deixa eu ver se eu alcanço aqui. Acho que aqui fica mais visual para a gente ver como é que esse tal índice funciona, né? Então, basicamente é um funil que vai filtrando empresas ou ativos de uma determinada classe. Nesse exemplo aqui, eu peguei o S&P 500, né? As 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É mais fácil de visualizar. Então, o que o índice faz? Ele vai lá, ó, putz, que empresas têm capitalização de mercado maior ou igual a 13 bilhões de dólares? É isso mesmo. Aí ele vai lá, seleciona várias empresas. Pô, nos Estados Unidos tem 6 mil empresas na bolsa. Ele vai lá e pega somente aquelas com maior PL ali PL não, IUM de 13 bi. Beleza. Depois, quais delas têm lucro líquido positivo nos últimos trimestres? Vai tirando mais algumas. Ou seja, eram 6 mil, passou a ser 2 mil, por exemplo, passou a ser 1.500. Qual delas tem volume de negociação mínimo X por mês? Foi reduzindo cada vez mais. E aí falou, ó, desse funilzão aí que sobrou, pega as 500 maiores. E aí você tira as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e sai o tal índice S&P 500. Assim, eu simplifiquei aqui, né, para ficar um pouco visual para vocês, mas eram 6 mil empresas, viraram 500. E aí tem várias regras, tá? Um índice tem, cara, são 60 páginas de papel para você entender o índice de verdade, assim, super complexo, não dá para falar aqui para vocês em uma hora. Mas a moral da história é, existem regras, existem filtros, e aí, gradualmente, os critérios selecionam os ativos para você. E isso, inclusive, é uma desvantagem, tá? Muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu queria que Petrobras tivesse 10% na minha carteira. Só que o índice, ele só manda comprar 7%, por exemplo, 7% ou 5%. Mas às vezes o investidor quer comprar mais. O investidor, às vezes, ele está mais convicto da tese. Ele fala, não, eu queria que tivesse mais Petrobras, eu queria que tivesse mais Itaú, VEG, que seja. Eu vou mostrar depois os dados ali para vocês, não vale a pena fugir muito do ETF, tá? Mas assim, a questão do índice é isso. E aí eu trouxe aqui 3 ETFs só para mostrar um pouquinho os tipos de índices diferentes aqui. Essa parte aqui é meio complexa, acho que eu vou tirar nos próximos, viu? Enfim, a parte aqui que o índice seleciona os ativos para você, vocês entenderam, né? Tá, beleza. E eu trouxe aqui 3 exemplos bem visuais, né? Então tem o B5P211, é o nome do ativo, tá? Na bolsa, todos os ETFs eles terminam com 11 no final, é uma regra da B3. Então tem o B5P211, tem o IVVB11 e tem o Gold11. Então o B5P211, o que ele faz? Compra vários títulos públicos, títulos do governo, aqueles mais seguros, para os investidores não correrem risco, atrelados ao IPCA, né? Atrelados à inflação, de curto prazo. Enfim, ele tem um critério que ele seleciona somente tais títulos, somente tal volatilidade, somente tais tipos de tesouro específicos. Beleza. IVVB11, esse aqui que eu falei, ó, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem regras, tem critérios, às vezes a Amazon é maior, às vezes a Apple, às vezes a Nvidia, e aí o mercado vai mudando e o ETF mesmo vai rebalanceando. Ele vai comprando mais daquela que tem que aumentar e ele vai vendendo aquela que precisa diminuir. E por último, eu trouxe aqui um exemplo alternativo, só para vocês ficarem sabendo também. Existem ETFs monoativos, né? Que são um único ativo. Nesse caso ali eu trouxe o Gold 11, que é basicamente ouro, né? Para quem quer investir em ouro, tem uma forma rápida, fácil e transparente na bolsa, através do Gold 11. Tem vários concorrentes também, né? Trouxe aqui os mais famosos. E aí você tem como comprar ouro, está exposto ao dólar, com um único ativo. Então, nesse caso, não tem um grande índice, né? É basicamente a exposição ao ouro. Mas é mais uma exceção, né?
Os de cima são um pouco mais convencionais quando a gente fala de ETF. Antes de eu seguir aqui, eu sei que essa parte é mais maçante, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Professor aí, galera? Não? Tudo certo? Beleza. E aí aqui a gente entra mais ou menos naquela teoria, aquele comentário em relação à diversificação. Então no mercado financeiro a gente tem vários tipos de riscos e o investidor ele não gosta de correr tantos riscos assim. A gente tem que entender assim, poxa, eu vou correr riscos. De um jeito ou de outro a gente corre alguns tipos de risco. Mas quais os riscos que eu estou correndo, quais eu consigo diminuir e quais eu estou realmente ciente que eu posso gerenciar. E aí a gente usa os ETFs para tentar controlar um pouco mais. Tem coisas que a gente não tem como controlar. Por exemplo, o Lula vai ganhar, o Bolsonaro vai ganhar, quem que vai ganhar a eleição? Cara, não sei, não controlo, se vocês controlam, aí é com vocês, eu não controlo. Então eu tenho que montar uma carteira entendendo que esses riscos podem acontecer, seja lá se for bom ou ruim, e que de alguma forma eu vou tentar me beneficiar disso. Putz, se tiver um terremoto, e aqui na Santa Catarina, que nem tem placas, né, mas vai que rola, né? Putz, também não está nas minhas mãos, é complicado, cara, isso aí, mas é um risco. Só que alguns desses riscos eu não tenho como controlar. Agora, comprar uma única empresa que está num setor mega nichado do Brasil, que, cara, através de uma canetada de algum político, ela pode simplesmente, sei lá, fixar os preços do que ela vende. Eu também não controlo isso, mas eu controlo eu não comprar apenas uma empresa. Isso eu controlo. Então não faz sentido eu comprar somente uma empresa ou somente um único investimento, porque ele pode dar muito errado. Então o que eu estou falando para vocês é o seguinte, cara, no mercado a gente controla muito pouca coisa, tá? Como pessoas, não sei vocês, eu como pessoa controlo poucas coisas. A mais importante é aquilo que você compra e o quanto você compra. Isso é o mais importante. E nesse caso eu sugiro a vocês, se a gente está aqui falando disso, né? Estudar os ETFs porque você consegue ter muito mais diversificação, menos risco e menos chance aí de perder muito dinheiro rápido, como infelizmente acontece com algumas pessoas. Eu trouxe aqui essa imagem bem visual, tá? O professor Roberto até comentou para a gente um dia bater um papo maior sobre alocação de carteira e tal. Isso aí, cara, demora um monte para conversar, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, né? Quando a gente monta uma carteira de investimentos, tem várias formas de montar e várias formas de você alocar. Dá para fazer as alocações de formas bem complexas e bem simplificadas, mas muitas vezes o mais simples já é muito sofisticado, que a gente fala, né? Então uma carteira ali com 10, 15, 20 ETFs, muitas vezes já resolvem o problema do investidor. Porque você como investidor, se assistiu a aula e concorda com o que eu estou falando, muitas vezes está preocupado em fazer o quê? Diversificar. Putz, eu quero diversificar, como é que eu faço? Cara, você vai comprar várias moedas, é a primeira pizza ali. Várias moedas, o que quer dizer isso? Cara, vou ter alocação em real, vou ter alocação em dólar, em euro, e em outras moedas diferentes. Beleza, depois disso, eu vou comprar renda fixa e variável. Por quê? Porque eu estou diversificando. Posso ter renda fixa nacional, a Selic alta, né? A galera gosta dos juros altos do Brasil, beleza. Mas você pode ter também alguma coisa do exterior, de crédito privado, de outros tipos de renda fixa do exterior. É possível. Depois, aqui já fica muito difícil explicar aqui, mas, cara, dá para ter renda fixa, pré, pós, IPCA+, renda variável, ações nacionais, internacionais, globais, redeadas, não redeadas, alternativos, Bitcoin, ouro, cestas de cripto, cestas de ações, fundo imobiliário, REITs, que são fundos imobiliários do exterior. Dá para ter de tudo um pouco. Moral da história, diversificar é ter de tudo um pouquinho. Claro, dá para diversificar de forma mais fácil, de forma mais difícil, mas se você encarar cada parte dessa pizza como um ETF que te expõe àquela classe, você consegue diversificar globalmente de forma tranquila. E se você fosse comprar os ativos na mão, um por um, seria muito complexo. Muito complexo. Então, eu sei que muita gente aqui levantou a mão dizendo que investe e tal, ok. Muitos de vocês provavelmente só investem, ou investem muito mais em renda fixa, tranquilo, putz, é o que a maioria das pessoas fazem. Mas muitas vezes o que chega na consultoria ou na gestão de patrimônio
lá da Resulta Capital dos clientes, é assim, o cara chega com uma carteira com 150 ativos diferentes. Cara, são 150 ativos diferentes. Quando vira o mês, o cara recebe o salário, paga as contas, paga a escola do filho. Se a galera que é mais nova não está nessa fase ainda, eu também não estou, mas... E aí o que acontece? Ele vai fazer os investimentos dele. Tem gente que investe 500 por mês, tem gente que investe 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 por mês, tem gente que investe em todos os tipos diferentes de valores. Mas a pergunta que o investidor se faz, porque está na mão dele, o que ele investe todo mês e quanto ele investe todo mês? E quando você tem 150 ativos, é difícil responder isso, né? Putz, qual que eu compro, qual que eu vendo? Fica muito complexo. Então uma carteira com poucos ativos, que é o que eu acredito, é muito mais fácil. Você vê ali, putz, esse aqui era para ter 10%, ó. A gente fez o plano, cara, chegar nesses percentuais é uma outra aula, né? Mas é 10%. Cara, se está 9%, você vai comprar aquele, porque era para estar 10%. E quando você tem um ETF que representa aquela classe específica, você sabe o que comprar e o que fazer. E isso sim está nas suas mãos, independente do governo, do terremoto, da canetada e assim por diante. Bom, então, essa parte é bem legal, bem importante. Quais são as vantagens e as desvantagens aqui dos ETFs? Bom, vocês conseguem ler, né? Mas eu vou falar uma por uma. Vantagem, né? Cara, tem alta liquidez. Então, no mercado financeiro existem alguns investimentos que você pode ficar preso aí por anos, tá? Tem coisa que você às vezes compra para ficar 5, 6 anos lá, dá para sair antes. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes tem taxas, é ruim. Ou então você tem fundos que você tem que ficar 30, 60, 120 dias para sair. Eu, sinceramente, acho isso horrível, mas produtos, né? Então o ETF tem alta liquidez. Comprou hoje, 2, 3 dias, está executado. Vendeu hoje, 2, 3 dias, dinheiro está na conta. É líquido, você consegue entrar e sair quando quer. Baixas taxas de administração. Muitas vezes as pessoas falam, pô, ETF paga taxa. Taxa é ruim. Cara, eu também não gosto. Só que é muito barato para você diversificar. Então, quando a gente tenta diversificar com um fundo convencional, as taxas às vezes são acima de 2% ao ano. É muito caro. Eu acho muito caro. Eu trouxe a simulação ali depois. E o ETF é 0,20, 0,15, 0,07 saiu um essa semana aí no Brasil. Então está ficando cada vez mais barato, né? A concorrência vai baixando os preços. Depois, menor imposto de renda. Cara, as pessoas se preocupam demais com taxa de administração, mas na real o imposto é muito sério. É muito pior imposto de renda em giro de ativos e ineficiências tributárias do que taxa de administração. Perdão. Ou seja, você tem muitas vezes investimentos, principalmente em renda fixa, tá? Que o ETF ele tem vantagens no giro dos ativos, que por lei ele é isento de imposto de renda no giro dos ativos. E se você for fazer isso na mão, é extremamente custoso. Cada vez que você faz, você paga imposto. Aí o título vence, paga imposto. E isso é muito ruim no longo prazo, tá? Vocês já sabem, vocês já estão acho que no 7º, 8º semestre e o pessoal já sabe. Próximo ponto, diversificação instantânea, né? Se você escolhe ali os índices diversificados, você consegue acessar milhares de ativos de uma vez só. A gente tem, eu mostrei ali os ETFs, né? Mostrei, S&P 500, Ibovespa. Esses aí são os mais famosos. Mas tem um ETF, por exemplo, que é o VT, o World 11, que ele compra 9, 10 mil ativos do mundo todo numa compra só. Então você está diversificado instantaneamente, coisa que na mão você nunca vai conseguir fazer. Nunca. É impossível. Depois, fácil exposição a mercados e moedas. Cara, você consegue comprar ativos do mundo todo de forma muito prática e fácil, que às vezes no seu home broker ou se você tentar comprar na mão é muito mais caro. Então, se vocês, por exemplo, forem investir R$50 na Bolsa Americana, o Anthony falou que a Bolsa Americana é grande. Falei, porque é a maior do mundo. Mas um dia pode ser que ela não seja mais. Se você tentar comprar com R$50 alguma coisa na Bolsa Americana, é muito caro, porque tem câmbio, tem taxas, tem impostos, tem taxa de corretagem. Cara, não é tão simples. Eu vou comprar R$5.000 de uma vez só. Aí tem outras formas, é um pouco mais prático. Mas aqui no Brasil, você consegue comprar esses investimentos globais através de um ETF de forma muito barata, muito fácil, muito acessível. Não precisa ser difícil, não precisa ser caro. Depois, cota atrelada ao índice, não patrimônio líquido. Esse aqui teria que explicar vários conceitos, mas o resumo do resumo é o seguinte.
Os fundos convencionais, aqueles que eu falei antes, taxas caras, mais impostos, indústria grande, né? Os fundos convencionais têm 9 tri em tamanho de mercado, né? São muito grandes. Eles têm a cota atrelada ao patrimônio líquido. Então, se todos os investidores do fundo decidirem vender juntos, porque eles entrarem em pânico, porque de vez em quando o mercado entra em pânico, né? Vocês sabem disso. O fundo, em alguns casos, ele pode se auto-implodir, porque existe um efeito manada e tudo mais tal. No ETF, não. Isso não acontece. Nunca. Se todo mundo vender desesperadamente o seu ETF e só você ficar lá, você vai continuar seguindo o índice. Lembra do índice? Ele é muito importante. É mais importante o índice do que o ETF, tá? Só que essa parte não é muito glamurosa. Enfim, é uma vantagem porque se você escolhe bons índices, índices tranquilos, seguros, diversificados, você tem ali essa exposição tranquila. Mais vantagens. Rebalanceamento interno eficiente. Cara, cada vez que os ativos giram, é isento de imposto de renda. Putz, venceu um título público do governo. Quando ele vence, o ETF compra o próximo. A compra que o ETF faz é isenta de imposto de renda, porque ele é um fundo. Você, eu, pessoas físicas, se o seu tesouro direto vencer, você vai pagar 15% de imposto de renda. Cada vez que vencer, 15% de imposto de renda. Ah, o CDB do Nubank, a galera fala caixinha, né? Caixinha do Nubank e tal, caixinha do Master, para quem conseguiu manter, 15% de imposto de renda, no melhor caso, tá? Tem casos piores ainda, que é 22,5% e tal, não vou nem falar. Então, o ETF tem essa vantagem. Mas por quê? Porque é um veículo, é um fundo que juridicamente tem essas vantagens. 100% transparente. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, cara. Porque assim, muitas vezes o pessoal conta as histórias dos gestores de sucesso. Pô, tal gestor é famoso, ele é o líder, ele é o mestre. Cara, é verdade, só que você nunca sabe ao vivo o que está dentro do fundo que ele está gerindo. Ele só libera depois de uns 60 dias mais ou menos. Tem regulação para isso. Ou seja, você não sabe se ele está comprando Magalu, Oi, Petrobras ou Nvidia. Você nunca sabe. Só depois de 60 dias. Mas daí ele já trocou. Aí já foi. O mercado já mudou, ele já comprou outra coisa. Então você tem que confiar no gestor. Aí é com vocês. Eu não confio. O ETF não. Você sabe exatamente o que tem lá dentro, todos os dias, o quanto tem e como é que funciona. Você tem transparência. E aí você consegue julgar se essa estratégia é boa ou não, de acordo com as suas vantagens aí, e vontades e estratégias. E aí no final tem as cotas acessíveis, né? Você consegue investimentos por R$15, R$50, R$100. É um investimento acessível. Você não precisa investir R$1.000, R$5.000 de uma vez, né? Tem investimentos que eles pedem 50 mil numa vez só. Cara, muitos brasileiros não conseguem investir todo mês 50 mil reais. A maioria não consegue. Enfim, desvantagens para o pessoal achar que eu não fico só puxando a sardinha para o meu lado, né? Primeiro, taxa de administração existe. É uma desvantagem, né? A gente queria que fosse grátis, né? Tudo grátis, mas não é assim que funciona. Então, nesse caso, realmente você tem que pagar alguma coisa, mas é muito baixa, tá? Uma taxa de administração muito barata, na minha opinião, compensa demais para você não correr os riscos de fazer as próprias escolhas ou então de ter que confiar num gestor, que na minha opinião é a pior coisa. Depois, sem o controle perfeito dos ativos. Aqui vai muito do viés do investidor, né? Pelo que eu notei aqui do pessoal, vocês não têm muito aquele preciosismo de comprar exatamente os ativos que vocês querem. Só o professor Roberto, eu sei que ele tem. Vocês parece que não tem. Mas assim, muitos investidores eles querem comprar exatamente os ativos que eles desejam. E aí é por estratégia e escolha pessoal, tá? Tem muitos investidores que conseguem fazer isso, que são muito bons, que têm muita capacidade, mas fazer isso é muito difícil. Então, muitas vezes é mais coerente você comprar o ETF que vai fazer essa escolha para você, e aí você não precisa se preocupar, você pode focar no seu trabalho, na sua família, no seu emprego, ao invés de tentar ficar escolhendo os ativos. Então, você tem esse desvantagem, né? Se aceita o cestão e viva com isso. É isso. E por fim aqui tem imposto de renda nos dividendos. É uma desvantagem frente a alguns tipos de fundos aqui do Brasil, que tem algumas isenções. Porém aqui, considerando o perfil da maioria das pessoas, acaba não fazendo tanto sentido assim você investir só focado em dividendos, ou então aqui você consegue alguns investimentos dolarizados, enfim. Bom, antes de eu fazer esses comentários aqui, que já é a parte quase final aí, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, nada? Beleza. Como adquirir um ETF
Boa, posso falar daqui a pouco. Eu vou só comentar isso aqui, mas basicamente negociado em bolsa. Então você abre o home broker, digita o código e compra. Você perguntou como adquirir, né? Tá, oi. Dá uma reforçada então de novo no conceito mais geral, se a galera pegar bem antes de... Boa. Boa, fechou. Então, pessoal, antes de eu falar esses 3 argumentos, o que me convenceram, eu sou um cara bem crítico, tá? Eu sou meio chato com essas coisas. Eu demorei para realmente topar a ideia. Mas vamos só recapitular então. O que é o ETF? É um veículo, é um fundo de investimentos, ele é negociado em bolsa e ele compra vários ativos de um tipo específico. Esse é o resumo. Que ativos são esses, né? Cara, pode ser renda fixa, pode ser renda variável, pode ser em reais, em dólares, assim por diante. E aí, quem decide os ativos que serão comprados não é um gestor, não é o Itaú, não é a outra empresa, que eu falei do Itaú antes, né? Enfim, não é nenhuma gestora, é simplesmente um índice, que é um conjunto de regras e filtros que selecionam os ativos continuamente. Isso é um ETF, é um fundo que compra ativos baseado em regras. E ele fica fazendo isso infinitamente. Tá claro, né? Eu ia comentar, alguém aqui já viu A Grande Aposta, o filme? Eu já vi. Eu ia fazer uma anedota, né, que quando aparece o Nissim Taleb no filme, ele fala um pouco, que ele traz o exemplo da sopa de caldo de peixe, né? Então, né, mais ou menos, a gente tem vontade de comer peixe, mas tu não sabe quais peixes estão à disposição. Então, é quase como se tivesse a receita perfeita, que ela não muda, tu sabe todos os ingredientes que vai, e continuamente aquela receita vai sendo atualizada com vários tipos diferentes de peixe. Boa. Então, assim, não sei qual vou bem, mas eu tenho um caldo que vai um pouco de tudo com uma receita fixa. Então, basicamente, o ETF opera dessa forma, né? É tu pegar vários títulos, que eles seguem um índice padrão, que sempre se retroalimentam e se atualizam, e constantemente, quando tu compra, tu está comprando a diversificação, a reorganização em todos esses pontos, né? Então é bem interessante porque, diferente do exemplo para quem viu no filme, ele usa o exemplo de forma negativa da sopa de peixe, que eles escolhem vários créditos hipotecários, né? No caso do ETF, diferente dos fundos ativos, tem isso de forma transparente. Então quando tu compra, tu já sabe a receita e já sabe continuamente como isso vai sendo organizado. Então é um veículo bem legal de investimentos, né? Inclusive, para quem está precisando disciplina comigo, tem atividades, tem que fazer gestão de carteiras, eu vou ter a opção que vocês podem escolher ETFs ao invés de fazer stock picking também. Então é uma ferramenta interessante. Vamos ver se eu acho que convence um pouco vocês os argumentos agora. Não, agora os argumentos é o que vale a pena. Assim. Opa, professores. Eu queria diferenciasse melhor o povo, a diferença exata, real, entre o fundo e o ETF, para eles entenderem essa dinâmica. Né? Boa. Tá, antes de avançar então, vamos lá. Então, a parte do ETF em si, acho que a galera entendeu, né? É um fundo negociado em bolsa, tem vários ativos, tem um índice. E a diferença dele para um fundo convencional é que a gente chama isso de fundo fechado, tá? Um fundo convencional é chamado fundo fechado. Fundo fechado, você tem lá um gestor, uma gestora, uma tese pessoal de alguém que toma decisões. É um gestor que vai decidir comprar os ativos, vender os ativos, ele vai selecionar as melhores ações, ele vai selecionar os melhores créditos para que o fundo não quebre, ele vai selecionar. Ele, a equipe dele, cara, centenas de analistas, e aí ele vai fazendo essas escolhas, ele vai ter um determinado resultado. Qual que é a outra grande diferença? Taxas de administração. Você tem muitas pessoas nessa equipe que, cara, é um trabalho, tem salários, tem uma estrutura, geralmente as taxas são mais altas. E tem um último detalhe, que realmente não é tão simples de explicar, mas é mais ou menos aquilo que eu falei, né? A cota é atrelada ao índice e não ao patrimônio líquido do fundo. Quando é um fundo convencional, que é esse chamado fundo fechado, você tem lá cotas específicas e você não pode ficar criando mais cotas e destruindo mais cotas. Isso é bem complexo, mas vamos lá. Então, se você tem uma venda massiva dos cotistas, dos investidores, num fundo convencional, cara, as cotas, cara, você vai forçar o gestor a vender os ativos que estão dentro do próprio fundo e isso vai gerar o fundo se autoconsumindo e ele pode realmente quebrar. Estou jogando cenários meio pessimistas, né? Já no ETF, o que acontece? Primeiro, ele vai continuar seguindo o índice e por mais que tenha dinheiro sobrando de vendas ou faltando de compras, existe a gente fala um player, né? Existe um participante de mercado chamado market maker. O market maker nos ETFs é tudo, porque ele é o responsável para todos os momentos ficar olhando para o seguinte, beleza, esse ETF tem que seguir um índice, tem investidores comprando. O que ele vai fazer? Ele vai dar um jeito de dar preços
na bolsa, no book de ofertas, para fazer com que o preço siga o índice ou replique o investimento lá de fora, do exterior, e se precisar, ele pode criar ou destruir cotas. Esse mecanismo muda absolutamente tudo, só que realmente é difícil porque são muitos conceitos aqui nesse pequeno espaço de tempo. Então a grande vantagem, na minha opinião, dos ETFs versus os fundos convencionais é essa. Não é a taxa de administração, que realmente é 1/10, é menor, mas não é só isso. Não é você ter o investimento passivo, que é muito bom também, você tem regras, você não tem um gestor, e o gestor é um ser humano que comete erros, que às vezes briga com a esposa e vai com a cabeça quente no mercado e pode tomar decisões erradas. Ele pode também ter convicções e vieses como ser humano. Claro, os caras são super capacitados, mas é um ser humano. Mas a grande vantagem, na minha opinião, é essa. Você tem a tal atuação do market maker. Né? São assuntos realmente um pouco mais complexos, mas você nunca vai ficar preocupado do fundo simplesmente implodir porque os cotistas venderam desesperadamente. Sempre tem alguém dando liquidez, que a gente fala. Então essa, eu diria que é a principal diferença e, na minha opinião, a vantagem também. Claro. Em relação a essa diferença entre investimento passivo e ativo, né? Boa. Não sei se já sei alguma coisa, né? Uma das principais questões do ETF é justamente ele ser passivo, para não exagerar e tudo mais. E até recentemente tem muitos ETFs ativos. Sim. Estava conversando aí. Aham. Talvez pontuar essa diferença, se você falasse. Boa. Boa. Ótimo ponto. Pessoal, é importante que vocês vão me falando, tá? Fiquem super à vontade, é uma conversa. Então, o que o professor comentou, basicamente é o seguinte, né? Existem dois tipos de classificações aqui no mercado, né? Uma delas é o investimento ativo e o outro é o passivo. Então, tudo que eu falei até aqui foi muito focado em ETFs passivos. Por que o nome é passivo? É porque ele passivamente segue a regra que o índice vai mandando. Ele passivamente segue as regras e filtros que aquele índice seleciona os ativos. Ele não tem uma escolha. Se vocês forem comprar um ETF do Ibovespa, não vai daqui a 3 meses acordar e a regra mudou. Agora é empresas com mais de 5 trilhões de capitalização de mercado. Não vai mudar. É sempre isso. A regra é fixa, é passivo. Já os investimentos ativos, que o professor comentou, foi muito importante o comentário dele, eu tenho que dar uma preenchida antes ali para esclarecer mais, né? Quer dizer que você, ou melhor, né, um gestor ativamente escolhe os ativos. É uma escolha humana, vamos dizer assim, né? Claro que os grandes fundos, os grandes gestores têm algoritmo, tem IA, tem equipe de analista, cara, tem modelos de precificação, de fluxo de caixa, tem modelos gráficos, quantitativos, de volatilidade, mas você ativamente decide o que comprar e o que vender. Então, essas duas formas de investir, na minha opinião, super importante. É o que separa também esses fundos convencionais dos ETFs, né? E aí o que o professor ainda colocou é o seguinte, tá, Anthony, existem os fundos convencionais ativos, que o Anthony é contra, algumas pessoas gostam, mas eu acho que são caros e são difíceis de você manter por muito tempo, e existem os ETFs que são passivos. Mas criou-se a terceira via, né, que são os ETFs ativos. Então existe uma forma de você também investir através de ETFs em estratégias ativas, ou seja, gestores escolhem os ativos para você, só que é um ETF que você usa para comprar. Então também tem algumas vantagens de preços, mas na minha opinião você entra no mesmo viés de um fundo convencional. Você tem que conhecer a tese do gestor, confiar na descrição dele e acreditar que ele vai ter um resultado melhor do que o mercado. E é exatamente esse o primeiro ponto que me convenceu a investir através de ETFs passivos. Deixando bem claro. O que acontece, cara? Todo mundo já ouviu falar do Warren Buffett, do Barsi, do Peter Lynch, Ray Dalio. Bom, não sei se vocês ouviram falar, mas do mercado financeiro todo mundo ouviu falar desses caras, né? Enfim. Esses caras, eles são geniais, muito bons, indiscutivelmente lendas do mercado, só que eles são a exceção da exceção. São, caras que tiveram desempenhos extraordinários e eu, particularmente, não tenho coragem de me comparar com eles. O que acontece? Somente ali, mais ou menos, 10% dos gestores profissionais realmente conseguem superar os ETFs e índices passivos. Ou seja, se você sozinho tentar fazer, você vai ter que ser melhor do que o Warren Buffett,
do que o Peter Lynch, Ray Dalio, esses caras que foram totalmente fora da curva, para realmente conseguir ganhar do ETF. E o ETF é passivo, é uma regra, é a mesma coisa sempre, a cada 3 meses rebalanceia, e assim vai. Claro que as estatísticas mudam um pouquinho de região para região, tá? A gente olha muito a estatística aqui americana, que é 90% dos gestores não conseguem bater os ETFs, ou seja, você paga mais para investir naquele gestor, você corre mais risco e você tem resultados piores. Não faz sentido. Ou você escolhe os gestores certos, que é extremamente difícil. Beleza. Na Europa, depois de 10 anos investido, só 92% não conseguiu superar os ETFs. Somente 8% conseguiu. Japão, um pouco melhor já. Quase 80% ali não conseguiu superar os ETFs. E Brasil também, 80% não conseguiu superar o seu ETF parelho. Né? O que essa estatística nos diz? Ela fala o seguinte, pô, eu vou pegar a média dos gestores profissionais. E galera, gestores profissionais são pessoas muito inteligentes, muito mais inteligentes do que eu, acho que todo mundo aqui da sala, né? Eu pelo menos não me considero tão inteligente assim. E esses caras, com equipe, 150 analistas, eles têm telefone de gente importante, de empresas importantes, eles não conseguem bater os índices e os ETFs. Então, quando a gente tenta bater esses investimentos, cara, ou vocês sabem muito bem o que vocês estão fazendo, ou a estatística vai pegar vocês também, tá? E ela pega todo mundo. Então, quando eu entendi isso e vi esses relatórios aqui, o nome desse relatório é SPIVA. Bem legal. Esse aqui tem na internet, né? É S&P Dow Jones SPIVA, né? Active versus passive versus active, né? É os passivos contra os ativos. É realmente um embate, né? Quando eu entendi isso, eu percebi, pô, os gestores profissionais não estão conseguindo bater os ETFs, cara. E eles são inteligentes. Eu acho que eu também não vou conseguir. Depois, eu entendi o segundo ponto. Vou resumir aqui para não passar muito do horário, né? O que acontece? Poxa, se vocês às vezes pensam assim, cara, eu acho que o gestor ali da gestora famosa, ele não é tão bom, mas ele é bom, mas ele teve bons resultados, mas eu vou tentar escolher os ativos certos. Eu acho que eu consigo. Tem pessoas assim, talvez vocês consigam, eu não consigo. O que acontece? Dentro de um índice, em resumo, de 4 a 5% daqueles ativos são os responsáveis por carregarem o resultado dele. Ou seja, para você ter resultados realmente bons acima do índice e superar ele, você precisa escolher ali entre 4 e 6%. 4, 5, 6%. Ou seja, vou girar para cá, né? Esse fio aqui tá ruim. Pensa naquelas 500 empresas dos Estados Unidos. Cara, 500 empresas. Para você conseguir ter um resultado melhor que o S&P 500 na média, você tem que pegar as 5% melhores do que a média do índice que vão carregar o resultado dele. Ou seja, é muito difícil. E você tem que fazer isso agora em 2026, 2027, 2028, para toda a vida. A galera aqui é jovem, né? 20, 30 anos. Pô, você tem que fazer isso por mais 30 anos seguidos, bater o índice. É muito difícil e muito improvável. Então aqui a estatística está muito contra os investidores, infelizmente. A não ser que você tenha uma capacidade extraordinária e realmente consiga escolher as ações certas e bater o mercado constantemente. E aí eu sempre falo isso para as pessoas, né? Cara, se você tem essa habilidade, abre um fundo. Abre um fundo, pô. Abre um fundo, você vai ficar rico com taxa de administração, vai ganhar uma grana violenta e vai também gerar dinheiro para os cotistas. O que a gente vê na prática é muito difícil, porque quando o pessoal tenta abrir o fundo, ó, vocês viram o que acontece? Infelizmente, perdem dos índices que estão disponíveis para todo mundo, né? E por fim aqui, basicamente aqui a velha história das simulações enfim, impostos e custos e taxas, né? Então, quanto menores forem as taxas dos investimentos que vocês conseguirem fazer, melhor, porque as taxas no longo prazo vão corroendo ali o seu patrimônio, né, o seu capital. E também tem a questão do giro dos impostos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem diferentes investimentos com diferentes taxas anuais, tem 0,5% anual, 1% anual, 2% anual, enfim, né? Quanto maior a taxa, menos dinheiro você tem no final, é bem óbvio. E aqui, visualmente falando, a gente só traz o impacto do giro do imposto dos ativos
quando você faz a escolha própria ou quando você investe através de um ETF. Aqui é o clássico exemplo do Tesouro Direto, né? Uma das minhas maiores discussões nas redes sociais, inclusive eu tenho um canal no YouTube, tá? Se vocês quiserem gastar tempo para aprender de ETF de verdade, podem assistir lá. Estou gravando essa conversa para lá. É o seguinte, as pessoas não entendem que quando elas compram Tesouro Direto, ou quando elas compram a caixinha do Nubank, ou quando elas compram CDB do Master, depois de 2, 3, 5 anos, o investimento vence e elas vão pagar imposto. É obrigatório, não tem escolha, é automático. Ou seja, se você tem uma X, chegou daqui a 3 anos quando ele vence, chegou em 100 mil, cara, 15% do lucro, né, não é do valor total, do lucro, você vai pagar imposto. E quando você investe com ETF ou com outros instrumentos inteligentes, você meio que não paga esse imposto, você posterga o pagamento lá para frente, também tem imposto, mas isso faz muita diferença. No final aqui, pode passar ali de 20%, 25% de diferença ao longo de 20, 30 anos em alguns casos, tá? Então, postergar imposto, pagar menos taxa. Assim, quem não quer isso, eu não sei o que quer, né? Bom, e aí por fim, né? Por fim não, tem mais um aqui, né? Não, esse aqui é o último. Por fim ainda tem, acho que é um bônus, né? Tem o que o próprio Warren Buffett falou, né? Então, Warren Buffett, acho que a maioria já ouviu falar, já de algum jeito já conhece. Esse cara conseguiu bater o mercado, né? Esse cara sim, ele é a exceção suprema, é o mestre. Então, quem tenta bater o mercado não está competindo comigo, está competindo com ele, não é comigo. É difícil esse cara aí, é difícil. E basicamente ele mesmo disse, cara, se você não é um grande profissional do mercado, um grande gênio, com um método muito bom, com muita clareza das suas escolhas, não faz sentido escolher os próprios ativos. Cara. Compra um fundo de índice passivo de baixo custo, né, que é basicamente um ETF. Ele mesmo falou, inclusive eu botei a fonte porque as pessoas não acreditam, mas no final das contas é sobre isso, sabe? E aí aqui tem, enfim, mais alguns comentários sobre o que vai realmente dar retorno em patrimônio para vocês, né? Os ETFs, eles são muito bons porque eles vão poupar muito tempo, taxas e impostos de vocês. Quando o investidor tenta escolher exatamente os ativos certos, ele tenta escolher as ações certas, só os títulos, cara, você começa a gastar um tempão na sua vida que pode virar o quê? Uma segunda faculdade, pode virar o quê? Um segundo emprego, pode virar o quê? Hora extra. Se você tem empresa, eu tenho empresa, eu posso trabalhar mais na minha empresa, que eu posso ter retornos maiores do que o mercado, porque eu estou correndo muito mais risco. Então, faz muito mais sentido você encarar o ETF como um instrumento que vai fazer o seguinte, ele vai te ajudar a potencializar essa clássica regra, que é o quanto tempo você investe por mais anos, fazer aportes regulares, ninguém vai ficar rico fazendo um aporte, tá? Ninguém vai ficar rico, não vai funcionar, e aí buscando uma rentabilidade na média do mercado. Cara, vou ser bem direto aqui, tem muito slide ainda, mas a moral da história é, você não precisa da maior rentabilidade do mundo, né? Às vezes as pessoas falam, cara, eu vou querer 20% ao ano para sempre, por 30 anos seguidos. Cara, nem o Warren Buffett conseguiu, mas se a pessoa acredita, beleza. Depois de 3 anos ela sempre volta. E aí o que acontece? Faz muito mais sentido você ter planos realistas, por exemplo, 10, 12% ao ano, por muito tempo, fazendo aportes maiores. Isso vai dar um retorno e um patrimônio maior lá na frente. E aí, por final das contas aqui, é um investimento de preguiçoso, né? Isso aí muita gente do mercado fala, né? Pô, cara, ETF é coisa de preguiçoso, você tem que escolher os ativos por sua conta, você não tem a capacidade de escolher, né? Cara, no final das contas, é de preguiçoso sim, você não fica se preocupando mais com o que vai acontecer com o mercado, você não se preocupa mais se o balanço daquela empresa vai vir ruim ou vai vir bom, você não perde mais tempo com release de resultados de uma empresa do Brasil, sendo que o Brasil tem 100 empresas, os Estados Unidos tem 6 mil. Globalmente existem 10, 15, 20 mil empresas listadas. Ninguém consegue acompanhar tudo isso. E aí você, de forma preguiçosa, mais inteligente e tranquila, faz investimentos diversificados. Aqui eu trouxe as principais gestoras de ETFs aí para vocês. Se quiserem, talvez você já tenha conta em alguma dessas instituições, vocês podem dar uma explorada, mas é sempre bom lembrar que o ETF ele não é atrelado à gestora, ele é atrelado ao que está dentro do ETF. Então, cara, eu não tenho ligação nenhuma com a XP, tá? Eu sempre tenho que falar isso porque o pessoal do YouTube me cobra. Mas existe, por exemplo, uma crítica muito grande, né? Esse ETF da XP eu não vou comprar. Cara, o que tem lá dentro? Às vezes tem título público, não tem nada a ver com a instituição que emite. Outra, cara, sei lá, a Investo. Eu conheço o pessoal da Investo, lá de São Paulo. Cara,
As pessoas falam, pô, mas essa gestora é pequena, essa gestora quebrar. Cara, não tem nada a ver. O ETF é uma coisa, as cotas não tem a ver com a gestora. Então, conheçam as opções diferentes, eu adoro que eles concorram, conheço quase todos eles aqui, eu quero que eles concorram, as taxas ficam menores e eu quero que eles tragam opções que não tem ainda no mercado, mas não tenham esse preciosismo de comprar só o ETF dessa empresa. Cara, todas são muito boas e você tem liquidez em todas elas. E também tem as internacionais que é um pouco mais difícil para quem não investe ainda, né? Bom, eu trouxe aqui bem brevemente, então, os 5 passos para você analisar um ETF de verdade. Sim, claro que eu não consigo explicar todos eles com o máximo detalhe, né? Mas o primeiro ponto é você compreender esse mercado, ou seja, o que move o mercado que o ETF está realmente investindo, né? Pô, são ações? São. Beleza, são ações de que país? Cara, Estados Unidos. O que move as ações dos Estados Unidos? Cara, economia, PIB, desemprego, ixi, tem um monte de coisa, né? Um montão de coisa. Guerra, cara, um monte de coisa. Beleza. Depois, analisar o índice, que é o exemplo do S&P 500, tá? Cara, o que esse índice faz? O que ele compra? Poxa, como é que ele filtra essas empresas? Capitalização de mercado. Cara, tem índices de tudo quanto é tipo, né? Somente as mais voláteis, somente as menos voláteis, somente as maiores, somente as menores. Somente aquelas que são lideradas por, sei lá, mulheres CEO, tem. CEOs que fazem academia, tem também. Então você tem que entender o índice, né? Geralmente eu gosto desses mais genéricos e simples, tá? Você geralmente compra os diversificados sem muitos temas, sem muito temático, mas sim de tudo. Depois você olha para o ETF em si, quais os custos, taxa de administração, como é que a gestora trabalha, se ela tem outras opções parecidas, spread, liquidez, detalhezinhos. Aí você estuda retornos e comportamento, isso é, volatilidade, janelas móveis, como é que ele se comporta. E, por fim, tem ali o planejamento para você investir, né? Quantos por cento esse ativo vai ser na sua carteira? Quantos por cento ele vai ocupar? É 5, 10, 50% e assim por diante. Então, bem diretamente, né, eu fiz esses comentários aqui com o S&P 500, só deixar aqui visualmente para vocês verem, né? São ações americanas, 500 maiores empresas, tem uma taxa 0,23 ali da BlackRock, trouxe o exemplo do IVVB11, e trouxe aqui, enfim, né, visualmente falando, trazer ali depois como é que é o gráfico, né, a volatilidade dele, e aí você precisa decidir quantos por cento da sua carteira vai ficar, se é que vai ficar. Então, bem por alto, bem rápido, né? Quando você compra IVVB11, que é o S&P 500, você compra vários setores, você compra uma porrada de empresas diferentes. Isso aqui já está desatualizado porque troca várias vezes, mas a ideia aqui é vocês visualizarem a diversificação, né? Um ETF compra várias e várias empresas. O que eu vou comprar com o S&P 500? Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Tesla e tudo aquilo lá junto. É muito mais diversificado, né? Vocês percebem? Tem essa pizza com várias fatiazinhas, ao invés de você comprar só 2 ou 3. E aí, por fim, cara, bem rápido aqui, né? Só para vocês visualizarem a diferença, para quando for fazer uma análise entender, né? Cara, é mais volátil? É menos volátil? Como é que eu comparo? E assim por diante. E por fim, aqui eu trouxe a frase do John Bogle, quem lembra dele, lá do início da conversa. Ele sempre fala isso, né? Não procure agulha no palheiro, simplesmente compre o palheiro inteiro. Então, muito mais fácil do que achar a próxima Nvidia é você comprar todo o mercado e de algum jeito a próxima Nvidia você vai estar exposto, você vai comprar ela de algum jeito ou de outro. Assim como as empresas que vão dar errado e vão quebrar, de algum jeito você provavelmente também vai comprar elas, tá? Só que naturalmente elas vão ficando menores ali nas carteiras e nos portfólios e você praticamente não vai sentir o efeito delas sumirem. Essa é a grande sacada, é o maior benefício. Você vai comprar as vencedoras e também vai comprar as perdedoras. Só que as perdedoras você vai comprar menores, que elas vão ser irrelevantes no longo prazo. Você nem vai sentir, para ser sincero. Bom, por fim eu deixo aqui os meus contatos aí para a galera que quiser trocar uma ideia, conversar um pouco mais. E aí eu estou trazendo aqui para quem realmente quiser saber mais de ETF, que aqui a gente teve 1 hora de conversa, foi corrido pra caramba. Para quem quiser a nossa solução educacional ali, uma parte mais tranquila, estou trazendo aqui um cupom especial para a Univale de 50% de desconto para facilitar aí para os estudantes que tiverem interesse, tá bom? Mas aí para quem quiser também trocar uma ideia de mercado, conversar sobre ETFs, outros investimentos, tem todas as redes sociais, os QR Codes, e eu também estou à disposição agora para trocar uma ideia com vocês, gente. É isso, obrigado.
Boa. Estou à disposição. Podemos fazer várias conversas aqui, cara. Deixa eu começar, Antônio, primeiro te agradecer em nome da nossa turma de mercado de capitais pela tua excelente explicação. E se você pudesse esclarecer um pouquinho também desse fluxo do dinheiro, né? Pensando de para onde vai e qual é o lastro por trás dos CTFs, por exemplo. Você falou do IVVB11, né? O dinheiro que a gente compra, que vai para a gestora, ela de fato está comprando ações da SP500. Se, no caso do Gold, né, a gestora do Gold 11 de fato está comprando contratos em cima de derivativos de ouro. É assim que funciona? Boa, perfeito, entendi. Bom, vamos para... Eu vou tentar manter aqui a simplicidade, né? Mas, em resumo... O pessoal tá alto nível. Mas só essa fileira tá perguntando, depois eu quero a galera de cá também, pô. Mas, em resumo, sim, tá? O que acontece? Quando você compra um ETF, depende, claro, do que é aquele ETF, sempre vai ter alguma ponta e alguma estrutura interna que vai garantir a compra daqueles ativos. Vou dar o exemplo do Gold 11, que é praticamente a mesma coisa do IVVB 11. Quando você compra aqui no Brasil esses investimentos, a gestora do Brasil, ela compra cotas de outro ETF do exterior. Porque por questões de tributação é mais simples. Só que a outra gestora lá, ela está comprada sempre na proporção correta dos ativos, conforme manda o índice. Então sempre tem em alguma ponta, às vezes no Brasil, às vezes no exterior, às vezes... É que geralmente os ativos internacionais, aí você compra um ETF do exterior, vamos dizer assim, né? Mas existe sempre essa compra dos ativos reais, tá? Existe sempre essa exposição. Não tem, digamos assim, eu vou forçar o preço, seguir, mas eu não comprei nada. Não, você realmente tem a compra. Porque quem garante isso é justamente o tal market maker, né? Ele faz esse controle das cotas, da liquidez, e ele fica destruindo as cotas e comprando os ativos e aí guardando eles em outro lugar. Mas sim, sempre tem alguém comprando os ativos de verdade. O que mais, pessoal? Lá no fundo, hein? Vi umas mãos levantadas. Eu nem vi, mas vai que alguém topa, né? Bom, estou à disposição, pessoal. Não, eu... Mas uma pergunta, pessoal, mas alguém aproveita. Eu adoro falar sobre ETFs, pessoal. Porque eu acho que até faltou tempo. Boa. Boa. Não, é verdade. Só para todo mundo ouvir, a pergunta é de forma prática. Qual que é o caminho que eu tenho que fazer para ter acesso para a compra do ETF? Boa, maravilha. Então, pessoal, o ETF ele é negociado em bolsa. Então, o que acontece, né? Vamos supor que você já fez um estudo, utilizou os seus critérios e decidiu especificamente um ETF que você quer comprar. Quando você entende e tem esse código, vou dar o exemplo do IVVB11, que a gente falou várias vezes aqui, porque ele é famoso, tá? Mas para quem não conhece, não é o ativo indicado para começar. Você pega o código dele, abre um home broker ou então algum software para acessar a bolsa, digita o código e compra. E aí o que acontece? Para você chegar no home broker, precisa ter uma conta numa corretora, de preferência, né? Aí cada um tem a sua, eu não trabalho com indicações. E a Rico é uma corretora, ela tem home broker também. Tem a Rico, tem a XP, BTG, putz, tem várias aí, né? Tem o Itaú também, o Bradesco também. Aí cada um de vocês vai pela preferência. É só digitar o código e comprar, como se fosse um fundo imobiliário praticamente, né? Vamos dizer assim. Mas é isso, é para ter, cara, quase todos os ETFs têm em quase todas as corretoras. Algumas deram jeito de tirar porque tem uma birra, tá? Mas é para ter quase todos em todas. Esclareceu antes, né? Tá bom? Beleza, então. Vamos lá, então. Oi? Uma pergunta que talvez até complementa dela é, beleza, para comprar eu compro via corretora, mas tem algum site, alguma plataforma que tu recomenda para a gente consultar os ETFs disponíveis? Por exemplo, eu quero investir em ouro, onde é que eu consulto quais ETFs tem ouro? Alguma que tu recomenda aí? Cara, tem vários. Eu acho que o mais tranquilo, visualmente falando, que o pessoal pode usar, atualmente é o ETFs Brasil. etfsbrasil.com.br, se eu não me engano, tá? De novo, eu não tenho ligação com nenhum deles, mas
Eu sei que visualmente eles são os mais tranquilos hoje para você fazer os filtros. Pô, Anthony, eu quero ver quais são os ETFs que tem no Brasil somente de ações brasileiras. Tem lá um botão que você aperta, só as brasileiras. Somente as ações internacionais, você aperta e ele dá uma filtrada. É uma forma bem fácil do pessoal, às vezes que não entende, quer começar. E aí tem lá os ETFs, o índice, você consegue clicar e dar uma estudada. Fazer mais uma. Opa, não. Essa fila aqui tinha que ter separado esse pessoal, né? Vai cobrar mais caro você tá na frente? Não. A minha dúvida, percebe, eu estou tentando entender os mecanismos, né? Da onde vem para onde vai o dinheiro. E aí eu estou pensando do ponto de vista da gestora, qual é a vantagem, qual é a remuneração que ela tem? É somente a taxa de administração, que é pequenininha em relação ao fundo de investimento, ou ela tem outras vantagens nisso? Não, é isso. É assim, ali no canal, inclusive, para quem quiser acessar o YouTube depois, eu faço uma série de vários podcasts que eu visito as gestoras, eu converso com o pessoal, né? E todo mundo fala a mesma coisa. ETF é um negócio de escala. A gestora vai ter prejuízo se não tiver um montante grande investido. Então, a gestora ela só ganha dinheiro mesmo na taxa de administração. Então, por exemplo, se uma gestora cobra 0,20 ao ano, não é que ela lucra 0,20, né? Tem os custos, ela também paga imposto, tem funcionários, tem taxas da bolsa, isso tudo vai ficando embutido lá. Então, o ETF, na média, ele dá prejuízo até 20 milhões de PL. Esse número é mais técnico, mas ele chega a dar prejuízo no início se ele não engrena. E aí o que a gestora faz às vezes? Ela precisa encerrar porque não compensa manter. Isso até é legal falar, porque muita gente pergunta, lá no canal o pessoal pergunta muito, né? Pô, Antônio, o que acontece se a gestora quebrar? O que acontece se o ETF for encerrado? Então, tem duas situações diferentes. Né? A primeira delas, a gestora quer ganhar dinheiro com taxa de administração. Só que se ela cria um ETF que o público não se interessa, as pessoas não compram. Se elas não compram, ela não ganha taxa. E aí ela pode decidir encerrar. O que ela faz? Ela liquida os ativos e simplesmente te devolve o dinheiro conforme o mercado está funcionando. Né? Tem a outra opção de um ETF ser incorporado por outro. Não é tão comum assim, mas beleza. E aí tem o caso mais assustador, que as pessoas têm muito receio. Até isso é bem importante para tirar a estigma, né? Pô, Anthony, mas e se a gestora menor quebrar? Né? Ninguém pensa que o Itaú vai quebrar porque o Itaú é muito grande, mas se uma gestora menor quebrar, é muito comum. O que acontece? O ETF ele é um CNPJ, ele é um fundo segregado da gestora. Então a gestora pode quebrar, mas o ETF continua existindo. E aí de duas uma, ou outra gestora assume o fundo, ou então ele é liquidado e o dinheiro volta para a tua conta. Diferente, por exemplo, de uma gestora convencional, que às vezes, cara, se ela quebra, ela leva o fundo junto, você perde grana junto. Então existe essa segregação de ativos e fundos, entende? Moral da história, voltando à tua pergunta, né? Mas a taxa de administração é a remuneração da gestora. Esse é o resumo do resumo, né? Antônio, Oi, cadê? só aqui. Opa! Só para a galera entender, ETF de ações, ok, né? Mas para eles entenderem como é que funciona o ETF do ouro. Boa. Né? Só para eles entenderem, né? Porque não comprar o ouro direto e comprar um ETF de ouro. Sim. Uma coisa nesse sentido, tá? Boa. Assim, vou explicar, mas o ouro direto, só para entender, o ouro direto para deixar debaixo do colchão, nesse sentido? Não, investimento. Investimentos de ouro, sim. O que acontece? A gente tem fundos de ouro aí no mercado, a maioria deles tem uma taxa de 0,50%, 1%, então são taxas de administração maiores. Então a primeira vantagem de você comprar ouro por ETF é porque a taxa de administração é menor, é mais fácil, né? É mais líquido também. E aí como é que ele funciona, especificamente o exemplo que eu falei antes, né, do Gold 11, por exemplo. Você compra as cotas do Gold 11 na bolsa, né, no home broker, e aí existe aquela relação entre gestora, market maker e assim por diante. E aí o ETF do Brasil, ele compra cotas, se eu não me engano, do IAU, que é um ETF lá dos Estados Unidos. Então, um ETF compra o outro ETF para você. Inclusive, esse processo ele é mais barato do que você investir lá fora diretamente, para valores mais baixos, inclusive. Moral da história, você está sempre exposto ao ativo original, que é o ouro, muitas vezes físico, e aí também tem a relação do dólar se mexendo, tá? E aí a gestora lá do exterior, que nesse caso eu falei IAU, se eu não me engano é a BlackRock, que é uma outra gestora muito grande,
ela realmente está comprando ou contrato futuro de ouro, ou ouro físico, ou ouro num cofre. Cara, daí depende de cada ETF e de cada método. Tá? Tem ETFs que compram contratos futuros, tem ETF que compra ouro físico, tem ETF cripto que compra cestas cripto, que tem seguro contra roubo das carteiras físicas cripto. Eu já estou indo bem longe aqui, mas tem de tudo. Então daí tem que entender cada né, sisteminha de cada ETF, né? Mas você sempre está comprando os ativos reais de algum jeito. Mais alguma para a gente finalizar, então? Eu tenho. Então, vamos supor, quando eu abro, eventualmente, os ETFs que tem disponível no Brasil, a gente percebe que tem muitos ETFs que, às vezes, estão relacionados aos mesmos índices, né? Então, por exemplo, se for de cripto, tem o BIT11, tem, eventualmente, outro tipo de ETF também vinculado a cripto, o ouro também tem mais de uma opção além do Gold 11, só que a gente percebe que, às vezes, existe uma pequena diferença em termos de rentabilidade entre eles, né? Então, por exemplo, se eu quero comprar um ETF, especificamente falando de um segmento de ativo, né, quais são os critérios, geralmente, que eu tenho que olhar entre as possibilidades que eu tenho para identificar qual que aquele seria mais interessante dentro daquele mecanismo? Sim, entendi. Cara, beleza. É difícil falar essas coisas aqui em 1 hora, tá? Mas vamos lá. O que o professor Roberto aí falou é basicamente o seguinte, né? Você tem 2 ETFs que fazem praticamente a mesma coisa. Qual que eu prefiro? É isso, né? Pô, cara, tem 2 ETFs que compram cripto, a mesma cripto, né? Qual que eu vou comprar? Qual que eu vou preferir? Tem 2 ETFs que compram Ibovespa. Qual que eu vou preferir comprar? S&P 500, tem 6, se eu não me engano. 6 ETFs que fazem a mesma coisa. Qual que eu vou preferir? Tem vários critérios e a diferença, ela não é muito grande na maioria dos casos. Não é como se, comprei esse, fiquei pobre, comprei o outro, fiquei rico. Cara, a diferença vai ser pequena mesmo no longo prazo. Mas, o que a gente tende a preferir, né? Vamos lá. Primeiro ponto, né? Taxa de administração. Cara, você tende a preferir a menor, porque isso impacta continuamente, só que geralmente elas já são muito parecidas. É tipo assim, 0,23, 0,21, 0,20. Cara, é tudo muito parecido, não é? Tipo 0,50 para 0,20. Geralmente é muito parecido. Estou falando aqui de forma ações, né? Cripto é um pouco mais caro. Agora, além da taxa de administração, a gente tende a olhar um pouquinho em relação ao tamanho que o fundo tem. E o tamanho do fundo não é muito por segurança, né? Pô, quanto maior o fundo, ele tende a ser mais líquido. E quando ele é mais líquido, você tem menos buracos e menos spreads para entrar e para sair do mercado. Só que isso também não é uma verdade absoluta, porque às vezes o fundo foi lançado esse mês e daqui a 3 anos ele vai ser gigante. Então não vai impactar tanto e você pode às vezes estar comprando um ETF que vai até render um pouco mais lá na frente. Por fim, nem sempre os índices são exatamente iguais. Vou dar o exemplo do Bitcoin, né? O cripto. Às vezes você tem índices que são de Bitcoin, né, que são cripto, mas que são calculados por uma empresa e outros que são calculados por outra. E aí pode sim ter uma pequena diferença ou pode ter um tracking error um pouquinho maior ou menor. Né? O que é o tracking error? É o quanto o ETF consegue ficar o mais próximo possível daquele índice. Porque o índice ele não é perfeito também, né? Tem uma diferençazinha às vezes. O ETF tem taxa de administração, o índice não tem. O ETF pode alugar os ativos para ganhar dinheiro, para reinvestir na cota. O índice é uma conta matemática. Então, não é tão simples assim eu falar todos esses critérios, mas explicar eles aqui agora, né? Mas a gente olha muito para liquidez, taxa de administração e o tracking error, o quanto próximo ou o quanto longe o ETF está do índice. Mas para a tranquilidade de todo mundo, a diferença não é muito grande, tá? É aquilo que eu falei, não é como se eu fiquei rico, o outro cara ficou pobre. Cara, ambos vão praticamente para o mesmo lado, vai ter uma pequena diferença, mas filtra pelos maiores, que geralmente esses são os mais tranquilos. Aproveitar e fazer mais algumas. Cara, eu adoro falar sobre isso, pô, não tem... A ideia por trás do ETF, Anthony, é sempre um investimento de mais longo prazo, né? A gente aqui na disciplina, a gente estudou diferentes estratégias como day trade, swing trade, buy and hold. Tem gente que utiliza ETF também para prazos mais curtos, como o swing trade, ou é sempre uma mentalidade mais longa? Tem sim. Assim, eu sou mais fã... Cara, eu não tenho tanto preconceito assim com trade, tá? A galera que concorre e trabalha mais do meu lado, o pessoal mete muito o pau. E eu costumo falar o seguinte, cara, é a mesma história de escolher os ativos específicos. Você só tem que ser muito, muito bom, mas é muito, muito complexo. Agora,
Em relação ao curto e longo prazo, né? Geralmente o ETF, cara, o pessoal usa para longo prazo, você tem benefícios tributários e tal, enfim. Mas para curto prazo, para quem tem um viés mais tático, que a gente fala, né? Posições mais satélite na carteira, pode fazer muito sentido sim. Tá? Por exemplo, cara, eu quero uma exposição somente às empresas de tecnologia americanas, as 5 ou 10 maiores. Só as 5 maiores techs americanas. Às vezes você não consegue, com uma carteira pequena, ficar comprando esses ativos no exterior, porque é muito caro, não compensa. Então você compra um ETF, segura 6 meses e sai, por exemplo. Isso é uma posição tática. Ah, quero fazer um trade semanal. Eu não trabalho com isso, mas eu sei que tem gente que faz. É uma opção. E ainda tem, eu diria que essa vários investidores fazem, tá? Que são posições mais táticas de renda fixa. Por exemplo, esse é para quem realmente já está mais avançado, não é simples, mas cara, eu quero pegar o fechamento da curva de juros. Hoje a gente tem IPCA mais 7, IPCA mais 8. Quando esse mais 7 mais 8 cair para 6, 5, IPCA mais 4, os ativos de renda fixa do Tesouro, eles vão se valorizar muito. Então você consegue comprar um ETF de longo prazo, né, com um prazo bem longo, que é bem volátil, e você consegue sair em 2, 3 meses. E isso é uma vantagem, porque se tu comprar o Tesouro Direto 2065, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. O ETF você vai pagar 15%. Então existem também utilidades para o curto prazo, mas não é muito convencional e não é muito recomendado. Mas existe sim. Muitos fundos usam essa estratégia que eu comentei, tá? As pessoas físicas eu acho que é bem arrojada, eu diria, não recomendo. Mas dá para usar porque você tem os benefícios tributários, né? Até para renda fixa, você entendeu, né? A marcação ao mercado e tal, enfim. Conheço gente que faz day trade com ETF, com esses de renda fixa. Pessoal. Bem arrojado. De renda fixa ainda. É difícil, mas enfim. Lá no fundo, tentei de novo até agora. Não colou, né? Tenho uma dúvida, na verdade. Boa. Por que o investidor, mais pessoal assim, por que o investidor deixaria de investir em renda fixa agora, pagando com juros mais altos, para comprar ETFs, que é um pouquinho mais diferente? Claro, perfeito. Então, é uma ótima pergunta, hein? E mais, é um sinal para mim que eu tenho que bater mais na tecla do veículo. Perfeita pergunta. Então, para quem não ouviu, né? Por que vou comprar um ETF se a renda fixa está pagando bastante hoje em dia? A grande sacada é você comprar essa renda fixa através do ETF. Então, por exemplo, se você hoje compra esses 14,5%, 15% da Selic através de uma caixinha de um CDB ou então através de um tesouro direto, são ótimos instrumentos. Só que eles têm o problema do imposto. Daqui a 2, 3 anos vai vencer, você vai pagar imposto. Se você comprar o ETF, praticamente o mesmo investimento, daqui a 2, 3 anos, você não vai pagar imposto. Vai continuar investida. Eu quero vender porque eu preciso vender, preciso comprar um imóvel, não quero mais ficar. Você vai lá e vende. Vai pagar imposto conforme o teu desejo. Mas a grande vantagem é aproveitar dessas taxas altas usando o ETF. Porque você consegue comprar as mesmas coisas. Então, ao invés de comprar Tesouro Selic, Tesouro Direto Selic, que é o que só sobe pós-fixado, o mais seguro que tem, você consegue comprar ETFs que fazem praticamente isso. Aproveita as mesmas taxas, a mesma rentabilidade, 100% do CDI aproximadamente, tem pequenas oscilações, mas você tem vantagens tributárias muito grandes. E lá na frente, se quiser vender, você vai pagar o mesmo imposto. Se não quiser, ótimo, você não foi forçada a pagar o imposto. Se quiser, eu elaboro mais. Tudo bem? E às vezes também pode ser para botar uma pimentinha a mais na carteira. Pode. Se você já está alocado 80% em tesouro, e aí você quer sair da renda fixa um pouco, você pode buscar um Isso. ETF para... É a melhor forma, né? Por exemplo, eu quero buscar um pouquinho mais de rentabilidade porque o meu perfil já permite, já tem um planejamento. Beleza, o que eu faço? Cara, você começa a se expor um pouquinho em bolsa através de um ETF. Aí, claro, tem ETF de todos os tipos. Tem só Brasil, só Estados Unidos, tem mundo, tem de tudo quanto é coisa. Mas você consegue ter ali exposições para gradualmente acessar outras classes, né? Acessar outros investimentos. Boa?
Não, e até só fazer um complemento também, uma coisa que é legal em relação à diversificação, que foi bastante batido, como as regras do jogo elas são bem abertas, quando forem montar uma carteira de ETF, olhem bem a composição. Porque às vezes está comprando ETFs diferentes, mas que por algum motivo eles têm posições maiores em alguns papéis, e eles juntos às vezes criam uma posição muito grande no único papel também na tua carteira. Então, todas aquelas análises que a gente acaba fazendo também, eventualmente composição, correlação, eventualmente ver o drawdown, o índice que está vinculado ao ETF, todos esses pontos continuam sendo bastante relevantes. E justamente são técnicas que tu pode utilizar para conseguir uma diversificação com uma correlação menor e eventualmente na carteira ser mais frutífera, né? Então, às vezes, se tu concentrar demais no papel de ETF, pode dar problema. Se tu compra IBOV, compra, por exemplo, um ETF vinculado a empresas petroleiras, cara, tranquilamente 30% da carteira está alocada em Petrobras. É isso aí. Então, fiquem ligados sempre nessa questão também, né? Exatamente, é por isso que vem aquilo que eu comentei, né? Tem ETF de tudo quanto é coisa. Então o investidor tem que ter clareza para não ficar comprando a tal sobreposição, né? Isso que a gente fala. Cara, não adianta você comprar um ETF global e um ETF americano. Cara, a não ser que você saiba o que está fazendo, né? O ETF global é 60% Estados Unidos. Vai comprar mais um. Cara, você está comprando mais Estados Unidos. É isso que você quer? É isso que eu quero. Então, beleza. É uma escolha consciente. Mas se você só botar vários papéis diferentes, várias coisas diferentes, você vai sobrepor ativos, vai comprar mais da mesma coisa e aí você não está não tá diversificando, está só sobrepondo e concentrando mais. Isso. Isso aí. Então, comprar classes diferentes sem as sobreposições, né? É isso então, para fechar, qual que é o ETF para comprar hoje para ficar bilionário? Sacanagem. Mas vamos lá então, pessoal. Vou pedir então uma salva de palmas para o André. Vou reforçar para quem quiser acompanhar mais desse mundo, siga o André nas redes sociais. O canal dele no YouTube é super legal, bem interessante. Ele foge bastante daquela lógica de influência mais midiática, então são análises bastante completas. Vários mecanismos, eventualmente, que ele sempre traz também. E eu digo para você, o canal dele é bastante técnico, conforme tu vai avançando nos conteúdos também. Então, eu recomendo bastante. Hoje é uma das principais pessoas que eu conheço que trabalha com ETFs na área. E é bastante bacana ter alguém desse calibre falando com a gente hoje, compartilhando um pouco com esse então, muito obrigado em nome, não só de mim, mas do professor Jailson, professor Lito, professor José e toda a turma por estar aqui hoje também. Pô, show demais, né, pessoal? Foi um prazer gigante estar aqui. Agradeço muito o convite do Roberto. Acho que todas as vezes que a Univale aqui se deu espaço, quiser falar sobre ETF, sobre gestão de carteira, sobre qualquer assunto do mercado financeiro, estou super à disposição. E fica aqui meu muito obrigado para vocês. Eu só vou pedir uma foto com a galera aqui, se der, tá? Antes de vocês irem embora, para mim, pelo menos, acervo pessoal, vai. Mas de qualquer forma, agradeço muito vocês e espero ter contribuído um pouquinho com os conhecimentos e também, né, com a ideia do ETF, né? ETF é legal porque ele vai dar muita paz para vocês, tá? Depois que você descobre e entende de verdade, é muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Vamos todo mundo juntar aqui na frente.